Olá, tudo bem com você? Vamos hoje para mais uma aula do projeto Escola em Casa, nossa aula hoje para o 9º ano, conteúdo de função afim. Meu nome é Luan Felipe, sou professor de matemática da rede pública. Então vamos iniciar. Então, gente, função afim, o conteúdo aí da nossa aula de hoje. Em nossas primeiras aulas sobre funções, a gente estudou a ideia de função de uma maneira geral. Agora a gente vai focar em um tipo muito especial de função, a função afim, ou ainda chamada de função polinomial do primeiro grau. Então, para a gente entender a ideia de função afim, vamos resolver uma situação prática muito comum em nosso dia a dia atualmente. Atualmente, uma opção muito vantajosa de transporte é o Uber. Através de um aplicativo de celular, as pessoas solicitam um motorista que em poucos minutos chegue em seu local de embarque. Suponha que o preço de uma corrida de Uber seja calculada com base em um valor fixo chamado de tarifa, de R$ 2, mais uma parte variável que dependerá da quantidade de quilômetros rodados. Suponha-se que para cada quilômetro rodado seja cobrado R$ 1,20. Sabendo que o preço pago por uma corrida de Uber é dado em função da distância percorrida em quilômetros, encontre sua lei de formação e também construa o gráfico dessa função. Então vamos resolver esse problema aqui pensando da seguinte forma. O preço a se pagar por essa corrida de Uber varia de acordo com a distância, em quilômetros, entre o local de embarque e o destino do passageiro. Quanto maior é a distância, maior será o valor a ser pago. Isso é óbvio, né, gente? Porém, nesse caso, não há uma proporcionalidade direta entre essas duas grandezas, justamente por conta da tarifa que é incluída na conta. Então, essa tarifa ela tira a proporcionalidade direta entre o valor que se paga e a quantidade de quilômetros rodados. Se não tiver essa tarifa, seriam grandezas diretamente proporcionais. Então, vamos lá, gente. Se a distância for de 8 km, ou seja, um passageiro solicitar uma corrida de 8 km, o valor da corrida fica calculado assim: 2, que é a parte da tarifa, mais 1,20 multiplicado por 8, porque para cada quilômetro rodado, cobra-se R$ 1,20. Então, o valor final da corrida é 2, que é a tarifa, entrou no Uber e paga a tarifa de R$ 2, mais 1,20 multiplicado por 8. Fazendo a continha dá 11,60. Isso quer dizer que para 8 quilômetros percorre, gasta-se, né? O valor da corrida fica R$ 11,60. Se a distância for 10 quilômetros, é 2 mais 1,20 multiplicado por 10, que daria R$ 14. 1,20 para cada quilômetro. 1,20 vezes 10 dá 12, mais 2, 14, né? Se a distância for 5 quilômetros, 2 mais 1,20 multiplicado por 5. 1,20 multiplicado por 5 dá R$ 6, mais R$ 2 a tarifa, dariam R$ 8 o valor total da corrida. Assim, se a distância em quilômetros for x, agora eu vou variar ela, gente. O preço calculado da corrida ficará dado em reais por 2 mais 1,20x, certo? Então, o que está variando aí, gente, é a distância percorrida. Então, é o nosso x, a nossa variável. Então, o valor que eu vou pagar vai ser 2 mais 1,20 multiplicado por x. Então, ó, denotando por y o valor da corrida, escrevemos a lei de função em questão através da expressão y igual a 2 mais 1,2x. Poderia ser também f de x igual a 2 mais 1,2x, em que f de x seria o valor da corrida e x a quantidade de quilômetros rodados. Então, se a gente representar esses pontos no plano, a gente vai montar o gráfico, certo? Que seria esse gráficozinho aí. O eixo y seria associado ao valor da corrida e o eixo x associado à distância percorrida. Gente, esse gráfico aqui, ele tá geral, só que o gráfico em si, né, dessa questão seria a partir da origem em direção ao eixo x positivo, porque as distâncias que importam para mim são as distâncias positivas. Então, a partir do zero, em direção crescente, né, das abscissas, é a parte que interessa do gráfico para nós, porque é a parte em que o domínio dessa função é o que faz sentido para a realidade, que é corridas de valores positivos, ok? Mas essa carinha aí, gente, esse gráfico aí é o esboço do gráfico da função 2
mais 1,2x. Então, observe que o gráfico dessa função é uma reta, ok, gente? Então, função afim. Sendo f uma função com domínio e contradomínio reais, f será dita afim se e somente se sua lei de formação for dada pela expressão polinomial de primeiro grau na forma f de x igual a x mais b, em que a e b são números reais, chamados de coeficientes, sendo que a é não nulo, certo, gente? O a não pode ser zero. O termo a é chamado de coeficiente angular e o termo b é chamado de coeficiente independente ou linear. Quando o b é igual a zero, a gente fala que essa função é linear, ok? Não confunda. Então, o gráfico de uma função afim, no plano cartesiano, é sempre uma reta, ok? Dois pontos distintos, de acordo com o postulado de Euclides, determinam, né, um plano. Ou seja, para eu saber como é que qual é a reta que eu vou trabalhar, basta ter dois pontos entre eles, né, e esses dois pontos distintos definem essa reta. Assim sendo, para se construir o gráfico de uma função afim, precisamos apenas de dois pares ordenados. Para facilitar nosso trabalho, calculamos as intersecções com os eixos coordenados, ok? Então vamos lá. Como é que a gente faz para saber qual é a intersecção com o eixo y que o gráfico de uma função afim vai ter? Basta a gente calcular a imagem do zero, porque o ponto em que o gráfico vai interceptar o eixo y é no ponto de abscissa zero. Então, basta calcular o valor do f de zero, ou seja, o valor da função em x igual a zero. Então, olha o que vai acontecer. F de zero é 0 vezes a mais b, que dá b. Então, isso quer dizer que o gráfico de uma função afim sempre intercepta o eixo y das ordenadas no ponto 0b. Para calcularmos a intersecção do gráfico de uma função com o eixo x das abscissas, devemos utilizar o conceito de zero de função. Resumidamente, o zero de uma função f é o valor do seu domínio tal que f de x é igual a zero. Ou seja, um valor, pode ser mais de um, do domínio da função tal que a sua imagem é zero. Para acharmos os zeros de uma função afim, devemos impor a seguinte condição: ax mais b igual a zero. Gente, se o ponto está em cima do eixo x, quer dizer que a sua ordenada vale zero. Ou seja, a imagem da função, no caso afim, vai ser zero. Ou seja, ax mais b, que é a imagem, vai ser igual a zero. Então, olha o que vai acontecer. Se a gente resolver ax mais b igual a zero, nós temos uma equação aí literal em termos de a e b. Como a é diferente de zero, eu posso passar o a dividindo, então fica x igual a menos b sobre a. Isso quer dizer que no ponto de abscissa menos b sobre a, o gráfico da função intercepta o eixo x. Então, olha o que vai acontecer. Isso significa que o zero de uma função afim é único, menos b sobre a, dado pelo negativo do quociente entre b e a. Logo, o ponto em que o seu gráfico cruza o eixo x é o ponto menos b sobre a e zero, certinho? Com isso, para construir o gráfico de uma função afim, da forma x mais b, né, basta representar a reta determinada pelos pares ordenados 0 e b, que é a intersecção com o eixo y, e menos b sobre a e 0, que é a intersecção com o eixo x. Então, bora fazer um exemplo. Construa em o mesmo plano o gráfico das funções f de x igual a 2x mais 4 e g de x igual a menos 3x mais 6. Para a função f, sabemos que seu gráfico interceptará o eixo y no ponto 0,4, já que o 4 é o termo linear. O ponto de intersecção do gráfico de f com o eixo x será no ponto de abscissa menos b sobre a. Ou seja, o b é 4 e o a é 2, né? Então, menos 4 sobre 2, que dá menos 2. Ou seja, no ponto menos 2 e 0. Para a função g, sabemos que o seu gráfico intercepta o eixo y em 0,6. O ponto de intersecção do gráfico de g com o eixo x será no ponto de abscissa x igual a menos b sobre a, que é a fórmula clássica,
O A, no caso, é menos 3 e o B é 6. Então fica menos 6 sobre menos 3. Fazendo a continha, fica 2. Ou seja, o gráfico de G intercepta o eixo X no ponto 2 e 0. Então, bora marcar esses pontos no plano cartesiano, gente. Então, vamos lá. Aí eu marquei os pontos, em especial alguns pontos que não estavam lá no último slide, que também vão pertencer às equações das retas, tá, gente? Então, o ponto 0,6, o ponto 0,4, o ponto 2 e 0 e o ponto menos 2 e 0 são os pontos que a gente achou. Então, o gráfico verde vai representar o gráfico da função g. E o gráfico azul, a reta azul, vai representar o gráfico da função f. Certo, gente? Então, aí eu tenho o gráfico da função. Basta ligar os pontos que eu encontrei para cada função e estender, né, o segmento de reta, entre aspas. Então, repare o seguinte, que o coeficiente angular da reta da função f era positivo, né? E o coeficiente angular da função g era negativo. E isso interfere na inclinação, né, e na direção da reta. Então, olha o que vai acontecer aqui, ó. Toda função afim tem a lei de formação na forma ax mais b. O valor de a mede a taxa de variação da função, que nesse caso é constante. Quando a é positivo, a inclinação da reta será à direita. Então, repare, o valor de a para a função f é 2, né, positivo. Então, a inclinação do gráfico azul é para a direita. O coeficiente angular da função g era negativo, então a inclinação é para a esquerda. Então, quando o valor de a é positivo, inclinação para a direita. Quando o valor de a é negativo, inclinação para a esquerda, ok, gente? Então, voltando aqui para mim. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha compreendido aí a ideia básica. Assista novamente essa aula. Faça os exercícios no seu livro. Bons estudos e até a próxima.